Olá galera, bom dia. Bem, para quem não me conhece, meu nome é Marcos Vinícius, sou conhecido, deixa eu pegar aqui, no livro de literatura escrito por José Mauro de Vasconcelos, uma obra criada por ele contando a minha história de infância como Zezé, o menino que mais apanha e que mais apronta. Bem galera, estou aqui vindo falar um pouco sobre novas revelações, tá? Em breve nós vamos estar com um novo vídeo ao vivo. Não sei se eu vou estar fazendo ao vivo ou se eu vou estar gravando antes, para estar postando aqui no Facebook e também no meu canal do YouTube. Para vocês quiserem acessar os meus canais em questão do que eu desenvolvi, em questão do que eu vivenciei desses tempos de lá para cá, é só entrar no meu canal do YouTube e botar o meu pé de cidreira, tá? Lá você vai ter alguns vídeos falando a respeito dessa descoberta, em questão do que eu descobri em questão desse livro que foi publicado há muitos anos atrás. Também tem um outro, né, que você pode estar vendo lá no nosso canal do YouTube, que é o Meu Pé de Coquinho Amarelo. Tá? Lá também você vai ver outras revelações, tudo que eu vivenciei, que eu lembrei, que eu passei nesses tempos com a família. E claro que ainda tem muitas coisas ainda para ser falada. E se você quiser entrar no meu canal, agora do novo que eu montei, que é o Comunidade Evangélica Sinal da Paz, tá? Que é o novo, as novas revelações em questão dessas lembranças que eu tive, que eu estou resgatando desses meus tempos de crianças que foi tirado de mim, covardemente, devido um ato que esse livro cometeu, que esse livro ele foi para poder ser bem vendido, ser bem sucedido e ser divulgado por vários países. Ele foi feito um pacto do silêncio, tá? Onde usaram de pedofilia comigo ainda quando era criança. Esse pacto do silêncio foi feito com vários homens dentro de um quarto escuro, aonde os homens abusavam do meu corpo junto a uma entidade chamada Exumaré. E logo após, eu só fui saber que era Exumaré devido às roupas e os trajes que eles vestiam, ele vestia no dia, que eu só via essa parte daqui, essa parte da barba, essa parte do rosto eu não via. Enquanto os homens, que são os autores, se duvidar tem até personagem ali da novela, que participaram desse pacto para que eu não soubesse dessa história. Voltou a lembrança, voltou a lembrança de uma pessoa que para mim se tornou muito especial. E devido às confusões que fizeram na minha mente, porque Jandira, na novela, ela passa como irmã, mas na verdade ela é minha mãe. Até hoje eu não sei quem é minha mãe e quem é meu pai. Porque essa família, ela tenta me matar e eu tenho provas disso, em questão do que eu vivenciei nesses tempos. Mas eu não estou para falar sobre essa história que eu vivenciei desses tempos lá, estou para falar de uma nova revelação. Ontem eu estava buscando no site, né, alguma coisa sobre José Mauro de Vasconcelos, olhei a biografia dele, e por coincidência, sabe o que eu encontrei lá? É que eu não estou aqui com a foto agora, mas também como é foto de outra pessoa, né, que aí o que que acontece? Botou como se a Glória, né? A Glória é uma foto da Glória. Bem, deixa eu explicar para vocês. Existe muita irregularidade no filme e na novela. Perdão, não na novela, no filme. Esse filme atual que fizeram agora, esse novo filme, resgatando essa minha história, tirando do filme antigo. Algumas coisas nesse filme novo mostram algumas lembranças que eu tive desse passado, que no filme antigo não mostra. Mas tem uma parte no filme que mostra o meu pai, o Benedito Ribeiro, que era o seu Paulo, que era casado com a dona Estefânia na novela, que é a personagem, e o nome da autora é Petronília de Oliveira Costa. Ela não era casada com o São Paulo, né? Então fica assim aquela suspeita no ar. Eu posso ser filho de São Paulo, que é o Benedito Ribeiro, posso ser filho de José Mauro de Vasconcelos, que eu acredito que eu seja filho dele sim, devido à mancha que eu lembro, eu não posso juntar as pessoas, porque naquela época eu era criança, eu só junto os fatos em questão dos homens adultos, porque naquela época, quando a gente era criança, que era um tempo de roça, a gente não tinha muito acesso às conversas do adulto. Eu, que como era muito entrão, devido às curiosidades que eu tinha em questão do que eu vivenciei e por que a família agia dessa maneira, e via as outras famílias vivendo muito bem, e a única pessoa que era maltratada e apanhava daquele jeito era eu naquela época. Claro que todos apanhavam da mesma forma, mas em questão de covardia e devido ao preconceito, em questão à minha opção, em questão à minha escolha. Então assim, botaram uma nova foto depois de muito tempo, né? Eu andei pesquisando para ver se eu achava a Glória, essa tal de Glória que eles tanto falam.
E você reparando na novela, você vai ver que quem chama a Godoia de Glória é a Jandira. Eu chamo ela de Godoia. Então você vê que na novela tem dois nomes. A dona Estefânia, que é a dona Petronilha, eu nem sabia que ela tinha outras filhas. Eu sempre soube que ela tinha uma filha que morreu. Mas eu nunca soube do nome nem nada, porque como era muito tempo, então, e como eu não vivia só numa casa, eu fiquei um tempo morando em Bangor, foi quando era criança, tá? Não depois de adulto, que depois eu fiquei pelas casas dos parentes, né? Porque devido às rebeldias, né, em questão do que eu vivenciava naquele tempo, e devido à má compreensão, eu ficava pulando de galho em galho. Mas quando eu era criança, eu morei em uma parte de Nova Iguaçu, no bairro de Três Corações, na Rua Andréia, que foi aonde a Georgette e o Milton Cândido morava, que era ele que eu achava em questão que era o meu pai, devido ao acidente que você vê no livro, que eu entrei naquele trauma. Então, era o próprio Milton, não foi devido à morte de José Mauro de Vasconcelos. José Mauro de Vasconcelos era um amigo que eu tinha, que eu conversava com eles sobre os maus tratos do meu assunto, que inclusive eu lembro daquela parte quando eu pedi para ele me comprar, da minha família, porque eu não queria mais viver no meio dessa família. Então, vou dizer uma coisa para você. A verdade, ela é de Deus. A mentira é do diabo. Os empregados do diabo, os filhos do diabo que fizeram esse pacto satânico, esse livro, ele conta a minha história, ele conta a minha vida de infância, mas para que esse livro fosse vendido, foi entregue na mão dos homens, uma criança com 5 para 6 anos para ser abusada sexualmente dentro de um quarto escuro, junto a uma entidade chamada Umbanda. Eu estive pesquisando sobre essa Baby Garruche, essa Vera não sei o que, e falo que é tantos nomes que eu encontro dessa mulher, né? Que eu também levo vários nomes, se duvidar até essa praga, desculpa eu falar assim, é minha mãe, tá? Porque uma mulher que abandona o seu filho e deixa a mãos de pessoas que fazem o que fizeram comigo, essa mulher só Deus na causa. Eu acredito que um dia ela pode mudar sim, tá? Todas as pessoas têm oportunidade na vida de mudar, né? Todas as pessoas têm uma oportunidade de se conscientizar dos seus erros. Tem até o mais vil pecador. Mas um momento agora eu estou respondendo por mim. O que eu vivenciei, o que foi feito através desse livro. Eu estou falando isso porque quando você vê o pé de laranja lima. Não quero nem mais contar sobre esse assunto, porque tem criança essa hora e não é legal poder estar falando sobre isso. Bem, galera, mais tarde, daqui a pouco, eu vou estar falando sobre o projeto. Dia 12 de outubro é o dia da entrega dos brinquedos das crianças, graças ao apoio das empresas, juntamente com o que eu arrecadei, que eu já comprei a metade, segunda-feira. Hoje eu iria comprar o restante dos brinquedos, mas eu vou dar mais uma caminhada, mais uma corrida para levantar um dinheirinho a mais, para somar junto o que tem, para poder estar fazendo as compras, para no dia estar fazendo a distribuição para as crianças, como todo ano eu fiz, tá? Com apoio e carinho de todos que têm participado. Claro que a maior parte, né, vem meu e do meu companheiro, né, que somamos junto para poder criar e trazer para essas crianças esse trabalho, ok? Então, galera, então a nova Glória, botou lá, para a alegria dos fãs, a foto da Glória. Pode ser, né? Pode ser. Vamos voltar para a Glória. Pode ser, sabe por quê? Pô, pode ser até ela mesmo. Por quê? Porque essa mulher, que eu chamava de Godoia, que eu tinha tanto estima, um grande carinho, um grande respeito, amava como se fosse a minha irmã, ainda amo, tá? Mas fica as feridas. Não vai ser da mesma forma como era antes, desculpa falar assim. Eu não consigo, só eu sei o que eu vivi e o que eu passei nesses tempos todos de lá pra cá. Eu não tive apoio de família, eu não tive apoio de parente, eu nunca tive um aniversário no meio da família, eu nunca tive uma festa de aniversário, enquanto seus filhos e netos fazem festa com dinheiros milionários, sabe? Moram em prédios luxuosos. Dona Estefânia, que no caso é a Dona Petronilha, mora no castelo, numa torre, prisionada, que já está uma senhora de idade, que infelizmente daqui uns tempos parte, tá? Porque todos nós estamos aqui de passagem, então um dia eu também irei partir, tá? E estarei sempre ao lado das pessoas com que eu amei e o qual fui amado. A minha vida se tornou tão valiosa que não é à toa que no livro eu fui comparado como José. José não foi vendido pelos seus irmãos? Foi o que aconteceu comigo.
o seu pai ele criou uma túnica para o seu filho especial. E foi assim, foi feito comigo, em questão desse livro que tiraram de mim devido à inveja, em questão da ganância e do olho grande, usando o inocente, uma criança, para ser abusada sexualmente, quando criança, pelos seus amigos, autores. E a primeira pessoa que me jogou dentro do quarto escuro, que é vivo e é morador de Jacarepaguá, na Taquara, no Rio de Janeiro, é o Alexandre Fialho, filho da tia Neuza, irmão do Aldinho, e neto da dona Estela e neto da do seu Luiz. Mora na vila da dona Estela, que é tanto citado na novela. No antigo quarto da Marinette, que foi companheira do Luizinho, que depois casou com a Vaninha, né, que teve seus filhos, e também cada um dos autores ocupa dos terrenos que foram dos Ribeiros. Que eu não sei muito sobre esse passado, porque eu era criança e não tinha, até hoje, eu nunca tive interesse em nada material. Mesmo porque dessa vida eu não vou levar nada. Depois eu vou falar sobre algo sobrenaturais que aconteceram comigo de lá para cá, coisas inexplicáveis que só Deus pode responder em questão do que eu vivenciei de lá para cá. Voltando para o assunto da glória, como mentiram sobre a minha origem, sobre a minha paternidade, escondendo tudo, eu posso ser filho até do... quer dizer, eu posso ser filho da Ivane Ribeiro, que era minha professora predileta, que eu levava flores, e nós a chamávamos como criança, como a gente não sabia das gravações da novela, por isso que eu ficava pulando de galho em galho, porque estavam fazendo essas gravações e precisavam estar indo no local para poder estar juntamente com a gravação. Por isso que eles me jogavam para um lado e para o outro, cada hora eu estava num lugar. Se mentiram para mim a respeito do livro, que é o meu pé de laranjalina, fizeram um pacto satânico dentro de um centro de umbanda, tá? De macumba, não é todos, tá? Depende muito da forma de trabalho. Não é porque um centro erra que o outro centro vai errar. Eu tenho muitos amigos de centro de umbanda, eu tenho amigos de todos os lugares, eu não tenho problema mesmo porque eu não tenho preconceito nem discriminação, mesmo porque eu sou gay. Já tiraram a autoria do meu livro devido à minha opção em questão da escolha que eu fiz, devido ao preconceito, em questão do constrangimento, em questão do que a família poderia sentir, em questão do que eu vivenciei, do que eu poderia revelar, do que essa família fez comigo nessa época. Se no livro vocês já se emocionaram, imagine o que eu tenho para falar, o que essas famílias fizeram. Não porque o mal eu não quero para mim, eu não quero para os outros. Então assim, se mentiram para mim sobre a minha origem, então a Glória deve estar viva. Quer dizer, naquela época deveria estar viva. Minha avó ela fala de duas filhas. Então, duas filhas que ela fala que morreu. Pode ser essa filha, pode ser essa Vera Vasconcelos, essa Baby Garrucha, que para poder ganhar fama se largou a vida para poder viver a boemia. Não é todo que só vive viajando, não, que eu tenho nada a ver com a vida dela, em questão das lembranças que eu tenho dela quando criança, até na época que ela jogou um pacote fechado no rio de água corrente, que no novo filme mostra. Tá? Eu vou até falar um pouquinho antes de eu finalizar sobre esse novo filme. Então, a Glória é a Godoy, essa Godoy que eu morei, que eu vivi do lado. Eu achava que de repente não era essa mesma Godoy que eu vivenciei, pode ser essa Glória. Porque eu lembro da Glória, uma garota meiga, uma garota carinhosa, adorava fazer trança nos cabelos dela quando era criança. A gente conversava bastante, os maus tratos começou a vir. Depois que, como eu ia para Nova Iguaçu, ficava um tempo lá, depois eu voltava de novo para Jacarepaguá, na estrada dos Teixeira, e ficava um tempo com meus avós, porque meu pai, o Benedito Ribeiro, que é o que eu chamo de pai, que foi ele que me criou, me educou e me ensinou, e se eu sou o que eu sou hoje, eu agradeço a ele. Ele era muito apegado comigo. E depois da morte do Raul, ele ficou mais ainda apegado, juntamente com o seu Luiz, então era meu amigo confidente. Eu adorava ir para a casa do seu Luiz, tomar café, que é o pai do Alexandre Fialho, lá dos Teixeira, da Taquara, do Rio de Janeiro. O primeiro ato de pedofilia veio com o Totoca, da novela, que no caso o nome dele é Alexandre de Oliveira Matos, trabalhador de Furnas, no Pau da Fome, Jacarepaguá, na Taquara, no Rio de Janeiro. Ele é morador do Lote 1000, na Boiúna, próximo ao Frei Luiz, que é um centro espírita, e o pessoal chama ele de Cabeça, né? Ele é pai da Bruna, pai da mãe da esposa da Erlânia, tudo que mora no Lote 1000, esposa da Erlânia, Samara, né? Samara não, esqueci o nome da Bruna, e a outra esqueci o nome dela, acho que é Samara, não lembro agora. Então, assim, e o Alexandrinho, que ele tem 3 filhos. Então, nessa época, devido, acho que ele já cometia essa, então aproveitava de mim quando era criança. Começou numa bacia,
naquelas bacias de ferro. Depois começou os atos nos sofás, entre outros assuntos que não vale contar. Então, muitas das vezes, nós achamos que pedofilia, muitas das vezes vem de fora. Vem, tá? Mas muitas das vezes vem da própria casa. Tira esse conceito de que gay é pedófilo. Mentira. Todo gay, ele puxa ao lado da mulher. Então, claro, isso vai da índole de cada pessoa, né? Assim como tem policial bom, tem policial ruim. Assim como tem traficante bom, tem traficante ruim. Isso vai do caráter de cada pessoa. A maioria dos gays que tem as suas escolhas, em questão das suas opções, eles são pessoas ajudadora, amiga, companheira, confidente, porque da maioria das mulheres que contar com seus problemas não é outra mulher que ela procura, não vai ser outra Jezabel que ela vai procurar, ela nos procura, porque além da gente conhecer os homens, ainda conhecemos as mulheres, e todos os nossos conselhos é sempre para estar unindo os casais, e jamais separando, porque eu não gostaria que isso fizesse comigo, eu sou casado com outro homem. Então, se eu não gosto que faça comigo, por que eu vou fazer com os outros? Então, essa é a questão da maturidade que hoje nós desenvolvemos. O mal que nós não queremos para nós, só estou mostrando aqui para vocês, não é para falar mal da minha família, é para falar em questão do que eu vivenciei, do que eu vivi. Mesmo porque nu eu vim e nu eu vou voltar. Quando eu vim para a vida, eu não trouxe nada para cá. E quando eu voltar, eu não vou levar nada a não ser a minha alma. E tudo que Deus nos deu, que é a natureza, que o homem está destruindo, isso vem desde a época do princípio dos tempos, vai ser recolocado novamente numa nova vida, onde Deus vai nos reconstituir tudo aquilo que Ele nos deu com um corpo santificado. Não vai haver pecado, não vai haver mentiras, entre outros assuntos que todos aqueles que fizerem a vontade de Deus vai percorrer. Ah, como assim fazer a vontade de Deus? Não precisa estar dentro de uma igreja, não precisa estar dentro de um templo, porque a igreja é você. O templo espiritual, quando as pessoas abrem as portas, eu costumo dizer que os templos espirituais que são ainda, resgatam ainda a educação de nossos pais, os costumes, porque quando Martinho Lutero levantou, ele já levantou as igrejas protestantes, já se levantou para ir contra essas pessoas que estavam se corrompendo por causa do materialismo e do dinheiro. Hoje, as igrejas estão voltando a ser igual como era no tempo de Roma. Naquela época antigas, né, em questão do que era dominado pelos antigos imperadores, as igrejas protestantes estão da mesma forma. Estão se vendendo, estão se modernizando, estão aumentando tempos e tempos, enquanto pessoas nas ruas estão dormindo com fome, passando frio, passando necessidade, não tem um teto para morar. Com essa onda de desemprego e com essas coisas que têm acontecido no Brasil, com essa manipulação nas redes sociais, as pessoas estão coagidas, elas não têm mais o que fazer, elas estão dominadas, não todas. Aqueles que ainda acompanharam e reconheceram a nossa época e vivenciam ainda essa mesma história, não se contaminam. A geração de hoje, ela não teve a mesma oportunidade que você teve em questão de que nós tivemos no nosso tempo de roça. A gente adorava pular de cipó. Subir no mato para pegar passarinho era pura diversão. Hoje, se uma criança faz isso, leva tiro. E quando nós levávamos tiro para roubar a fruta dos outros, levávamos tiro de bala de sal grosso. Hoje, se uma criança faz isso, leva tiro de chumbo grosso. Esse presidente já faz a ponta da arma, já mostrando que a vida dele é a morte. Tá? Porque quem é de Deus jamais vai desejar a morte de alguém. Então, assim, e mesmo porque os ladrão que é ladrão não vem maltrapilho, vem de terno e gravata, a gente dá serve cafezinho para essa corja. Infelizmente, o mundo está assim, desse jeito, eu devido à minha depressão, né, graças a Deus agora vou passar a tomar os remédios, tá, controlado, vou fazer remédio controlado, aí vai melhorar um pouco mais a minha estima, vou voltar aquele pique que eu tinha novamente, e vou estar conseguindo desenvolver os projetos como sempre fiz, em questão dos trabalhos que eu faço para as crianças. Os novos projetos eu não vou falar agora, tá? Vou deixar para falar quando estiver tudo pronto, já no início, já do começo, em questão do que eu vou estar desenvolvendo. Depois que estiver tudo pronto, as pessoas fazendo, aí sim eu vou estar falando do novo projeto. Entre outros assuntos que eu vou falar no outro programa, ao vivo, a respeito desse livro. Vou resgatar algumas lembranças desse passado, em questão do que eu vivenciei ao lado dessa família e que eu passei na mão dessas pessoas. É por isso que ainda bota lá, e inclusive a foto dessa, que eu tenho lá, que eu imprimi a foto dessa Glória, né, suposta Glória, que pode ser também essa Glória que minha avó acha que morreu, porque eu lembro uma vez que no canal do Anil, lá próximo ao Gardenia Azul, em Jacarepaguá, na freguesia, no Rio de Janeiro, próximo à freguesia, próximo ao Rio das Pedras,
Eu me lembro que lá na beira do rio, que hoje está bem diferenciado, está com espelho d'água, a gente estão todo construído. Lá eu tinha uma tia que morava nessa beira do rio. E eu ia muito na casa dela. E uma vez, uma prima minha, acho que é de Olinda, o nome da minha avó Stefânia, irmã da minha avó Stefânia, e ela veio do Ceará, a minha avó veio do Ceará. E eu acredito, às vezes até penso que ela tem o mesmo sotaque, o mesmo jeito de Mazarope. Se duvidar, até primo, alguma coisa desse né? Que até os atores que fizeram a parte dessa minha novela, O Meu Pé de Laranja Lima, que foi readaptado por Ivanil Ribeiro, que tem aí no meu canal do Facebook, vocês querendo acompanhar a íntegra, e qualquer pergunta que você fizer a respeito dessa novela e do livro, eu tenho as respostas. Inclusive, em duas provas que eles deixaram bem explicado, tanto no livro quanto na novela, que o Dr. Ricardo, que é o personagem, ele fala com todas as letras, ele pega e fala: quando tem um acidente, que era um acidente com o Portuga, que foi saindo da barraca do Luizinho, que é a próxima vila da Dona Estela, eu corri, então eu fui atropelado. Eu lembro que nesse dia eu fui carregado para o colo, para casa da minha avó Stefânia, que eu chamo de mãe, que é a Dona Petronilha, e lá se reuniu muitas pessoas, porque eu era uma pessoa muito querida, devido a ser uma pessoa comunicativa, ainda sou, né, pelas pessoas das antigas, não pela minha família, devido ao preconceito e à inveja que sente. Inclusive, né, a minha mãe falou uma vez assim para mim. Vou falar das coisas que não saem dessa, eu acabo esquecendo. Então, assim, aí eu tenho a cicatriz, eu tenho as surras marcantes, que é quando a Jandira pegava a minha cabeça e tacava na parede, tá? Não eram essas paredes não, era parede de concreto, porque a casa estava ainda construindo, lá em Nova Iguaçu, no bairro de Três Corações. E depois, a parte da escoriação na perna em questão desse acidente que eu tive na Estrada dos Teixeira, que ficou a cicatriz dessa marca. Então, assim, já mostra, a escoriação já fala que vai ficar a marca. Então, eu tenho essa marca que comprova. E outra, qualquer pessoa que me olhar, não precisa nem falar duas vezes que eu sou o Zezé. É só olhar pra mim que você vai ver que eu ainda continuo a mesma criança. Só que hoje, bem diferenciado em questão daqueles tempos que eu vivi. Hoje eu vivo sozinho. É, é, eu amo muito meus filhos, eu tenho dois filhos, eu tenho um filho de 18, uma filha de 14, que me despreza devido à alienação parental, que isso é crime, tá? Crime até com risco de perder a criança devido ao que é comentado, porque se coloca um psicólogo, vai tirar a criança, é por isso que eu não movi nada, deixei para lá, mesmo porque eu também tenho meus problemas em questão do que eu vivenciei e as minhas falhas em questão a respeito dos meus filhos devido aos problemas que acarreta essa cidade e os problemas que eu passo aqui. E então, assim, quem me ajuda a me manter na cidade são as empresas, lojas, devido aos projetos, os trabalhos que eu faço para poder manter. Mas com o apoio de pessoas queridas que estão do meu lado, que me ajudam, né, meu companheiro, entre as pessoas, estão sempre fazendo o melhor para que a gente possa trazer o sorriso das crianças. Porque cada criança que eu vejo, uma menina que eu vejo, é uma filha que eu vejo. Quando eu vejo menina, é meu filho que eu vejo. Meu filho está maior do que eu, já está forte, faz academia, já está trabalhando, né? Está lá se divertindo, já está namorando. Minha filha está com 14 anos, né? Segundo ela que me falou, está escrevendo um livro, né? Contando a história dela, não sei como é que tá. E é uma excelente garota, né? Só está revoltada porque devido ao afastamento devido aos problemas que acarreta, causa essa separação. Mas eu acredito que no fundo do coração dela, a vontade dela era estar do meu lado, porque ela conhece o pai que tem. Só que devido à rebeldia, porque eu já passei por essa idade, já passei por essa fase, age dessa forma. Até botei um vídeo aí de uma jovem que sofreu alienação parental com a família e com a mãe, e ela hoje, depois de adulta, né, já com mais maturidade, recorda o que vivenciou nesses tempos e as mentiras que foram faladas a respeito do pai dela e a forma em questão do que o pai dela queria estar próximo dela, mas havia um impedimento que impedia essa criança estar ao lado do pai. E ela fala que hoje, até hoje, ela se arrepende profundamente do que fez. Se ela pudesse voltar atrás, ela faria tudo diferente. E hoje, onde ela vai, ela vê ou pensa no pai dela, porque pai é um só. Você pode ter padrasto, pode ter primo, pode ter tudo, mas pai e mãe é um só. Aí tem gente que fala assim, pai é que cria. Sim, tem pai que despreza. Eu fui desprezado pelos meus pais. Desde a minha infância, fui entregue dentro de um centro de Umbanda a uma entidade chamada Xumaré para poder fechar um pacto em questão disso. E olha o que eu vivenciei nesse livro, que vocês conheceram, e olha o que eu vivencio hoje no meio dessa família.
Aí bota uma foto lá da Glória, como se você prestar bem atenção na novela, você vai reparar que quem chama a Godoia de Glória é a Jandira, que é a Baby Garrush, né, segundo as informações, e quem chama de Godoia sou eu, porque o nome dela leva a Godoia devido ao casamento que ela tem com Vicente de Freitas Godoy. Eu fico em dúvida sobre Diogo, né? Por causa do Aldinho. Eu lembro que o Aldinho falava que a irmã mais bonita que ele gostou de namorar foi a minha irmã Godoia, que ele tinha namorado com as duas. E eu lembro algumas coisas do Aldinho, mas assim, e também faz me lembrar um pouco do Vicente de Freitas Godoy, que trabalha na Rede Globo. Para você ter ideia, a minha primeira exibição do filme foi exibida na Rede Globo. O filme foi gravado na Estrada dos Teixeira. Eu tenho algumas mensagens, algumas vozes, em questão do que eu conversei com algumas pessoas lá de Santa Maria, dos Teixeira e do Pau da Fome, que comentam sobre as gravações que foram feitas do filme e da novela na região. Que claro que a maioria das partes da novela foi gravada em São Paulo, que eu tive a oportunidade de estar nessa igreja, na qual foi gravada representando a Igreja Sagrada Família, que fica no Largo da Capela, na estrada do Rio Grande, na Taquara, no Rio de Janeiro, que era lá que era a igreja, porque como eu te falei, essa região era tudo rosa, tanto que nós temos lá no Pau da Fome o Parque Estadual da Pedra Branca, e se você reparar bem a escola que eu estudei, tanto no filme novo, você vai ver que é semelhante à escola, que eu tenho uma foto aí no meu Face, que é semelhante à escola do filme atual. Nesse filme atual, nesse filme atual mostra o meu pai, esse novo agora que fizeram, o meu pai, o Benedito Ribeiro, roubando meu dinheiro para comprar cachaça. Mentira. Meu pai sempre foi uma pessoa íntegra, honesta, e vai a gente cometer algum delito e alguma coisa errada se o cinto não comia. E não era uma surrinha não, era surra brava. Meu pai não gosta de coisa errada, ainda mais quando se tratava do nome da família. E meu pai sempre foi uma pessoa trabalhador, bebia muito mesmo, era muito cachaceiro, eu me divertia com ele, com as cantarolas que ele fazia, quando ele caía da ponte no Rio, eu me divertia muito com meu pai. Só que me amava muito, ele sempre tive, sempre vou tê-lo como meu pai, porque foi ele que me criou, foi ele que me educou. E assim, se você for entrar, aí bota a Glória. Então você vê que as duas versões da Glória e da Godoia, eu chamo de Godoia e a Jandira Godoia. Então a Ivani Ribeiro, que era minha professora predileta, se você reparar a foto da professora Cecília e da Ivani Ribeiro, que eu tenho aí no meu Facebook, da Luluzinha dos Anjos, vocês vão ver que são bem parecidas. É... Então, assim, me volta também as lembranças do Fausto Rocha. Eu não sabia o nome dele. Lembra que eu falava que eu ficava meio confuso no dia que ele apareceu lá na Jandira, que os dois estavam namorando e tal, se beijando. Aí eu achava que era o José Mauro de Vasconcelos, devido a uma foto que eu consegui encontrar dele no site, que ele era muito novo, numa aldeia. Ixi, deixa eu ligar o arroz, peraí. Quase que o arroz queima, né? Eu esqueci que tinha posto o arroz no fogo, né? Que daqui a pouco meu companheiro vai trabalhar e tem que se alimentar. Então, assim, eu lembro quando eu falei que eu achava que, que era José Mauro de Vasconcelos que estava próximo à minha mãe, aí eu fiquei tentando entender, falei, poxa, mas José Mauro de Vasconcelos faleceu em 84. Nessa época eu estava com 5 para 6 anos. Com o falecimento do Milton Cândido, representado, segundo as minhas informações, na novela como Raul, não é à toa que os dois se parecem pra caramba, depois eu vou pegar uma foto dele e vou te mostrar, é, eu fico com essa dúvida. Mas me traz a recordação do Fausto Rocha, em questão de uns momentos que eu tive, que eu até achava que era o irmão da Fanny, lá de cima, o filho da tia Leia, que era o Mário, que ele é muito parecido também com esse ator. Sempre que eu olhava ele, falei, será que era o Mário? Ficava olhando assim, será que não? Não é o Mário, não. O Mário sempre foi meu amigo. O Mário nunca foi de ficar nos Teixeiras, ele sempre sumiu. Não, não é o Mário, não. O Mário não é não. Porque tia Leia era um amor de pessoa comigo. Nossa Senhora, ela mora no sítio, que eu falo que é o sítio do Pica-Pau Amarelo. Ela já faleceu. Eu chegava na casa dela, se não tivesse almoço, ah, minha filha, ela era costureira. Ela parava a costura, ia lá pra cozinha e fazia comida pra mim. E quando tinha Paco, que Paco é meu apelido lá no Teixeira, você já almoçou? Muitas das vezes nem almoçado eu tinha, porque como eu ainda estava começando a vida e morava de aluguel, e às vezes eu tinha que pagar aluguel, às vezes faltava até as coisas dentro de casa, e às vezes eu ia para esses lugares até para poder comer na casa dos vizinhos.
E ela sempre me tratava desse jeito. Café não faltava. Tia Hilda, então, nossa senhora, não tenho nem o que falar. Ela para mim sempre vai ser uma mãe, para mim, uma amiga, uma companheira, uma pessoa confidente. Aí tinha gente que fala assim, mas ela não gostava de você, pai. Eu falei, ah, rapaz, tia Hilda é que nem eu tinha pavio curto. Quando tem que falar, ela fala mesmo, rapaz. Com mulher, quando fala, prepara o guarda-chuva que até cuspe sai. E a tia Hilda, eu chegava lá de manhã, né? Eu não saía dos Teixeira. Todo dia praticamente eu estava nos Teixeira. E a primeira casa que eu entrava era da tia Hilda, já perguntando, tia Hilda, tem café aí? Já para poder chamar a atenção dela. Ela, Paco, já tá aqui. Eu falei, tu não me deixa em paz, ele, Paco, onde eu tô, tu tá atrás. Eu falava assim, né? Mas era o jeito dela, porque o jeito que ela era comigo era com os filhos, com qualquer pessoa, porque a tia Hilda, ela sempre foi uma pessoa verdadeira, sabe? Ela nunca foi de esconder, nunca foi falsa, ela nunca precisou agradar ninguém. Então ela é o que me deu o exemplo de ser o que eu sou hoje. Se hoje eu sou assim, desse jeito, esporrento, de enfrentar as coisas, eu aprendi com ela, porque praticamente a minha vida toda foi vivendo ao lado dessa família, que hoje eu me decepcionei não pela tia Hilda, que para mim é uma mãe, que tanto que é ela que vai me receber na outra vida quando eu partir dessa vida para outra, mas pelos filhos, né? Tanto que a novela já fala sobre os filhos. Então, se vocês quiserem conhecer, os autores vão negar, devido a esse ato em questão desse pacto do silêncio que eles fizeram, porque, segundo a forma de pacto dele, ninguém deleta ninguém, senão morre, ou alguém da família morre. Então, o nome da pessoa, que é a autora, que fez essa novela, você vai encontrar vários nomes semelhantes, mas não é difícil de achar, não. O nome dela é Florinda Godoia. Florinda Godoia. Florinda Godoia, você vai encontrar lá uma loura, às vezes ela está lá escrito mãe no perfil, com seus filhos no negócio, ela é uma loura de reflexo, bonita, né? Bonita, mais velha, né? Tá diferente de que era. Ela é loura. E o Totoca é o Alexandre de Oliveira Matos. Eu não sei se você vai encontrar, porque tem muita gente com esse mesmo nome. E o Luizinho, que leva o mesmo nome do personagem da novela, é Luiz Carlos Junto, tá? Que eu dei uma visculada lá, vi lá o face dele, e tá assim o nome dele, Luiz Carlos Costa. Luiz Carlos junto, Luiz Carlos Junto, separado Costa. Aí você vai ver o Luizinho, também tá bem mais velho, já tá calvo, né? A Georgette Costa é a Jandira, segundo as informações, mas ainda fica aquela dúvida. Mas apesar que os maus tratos veio dessa mulher que se diz minha mãe e não é, eu acredito que ela não seja minha mãe, nem ela, nem ela mentiu esses tempos todo. Ela deve ter me pego para poder cuidar, criar por ser filho dessa atriz ou de alguém da família. Me criou como filho dela devido à ambição em questão do que esse livro trouxe, devido às viagens que iriam fazer, me tirando de escanteio para que eu não soubesse sobre a autoria do meu livro e me vinculasse por causa da inveja. Você sabe como funciona a inveja. Eu botei um vídeo aí do padre Fábio, né? Fábio, não lembro. Ele fala sobre a inveja, então você vai ver que a inveja é um mal que enraiza nas famílias. Você pode ver que a maior perseguição na Bíblia são com famílias e parentes. E quem ajudava sempre eram os de fora, até os piores inimigos. Então eu falei um pouquinho, entra lá. E a Lili, que tem pavor de sapo, casada, e continua do mesmo jeito. Tem amante, continua namoradeira. O nome dela é Hilda Matos. Você vai ver ela de óculos, também meio de reflexo, cabelo batidinho, né? Com o filho dela sempre do lado, né? Tudo lá. Ela sempre volta reservado, até mesmo devido a essa falta em questão do que eu possa saber. Entre o que mais, deixa eu ver, tem outros também, tá? Outros autores, que em breve vou estar falando para vocês aqui, que são os personagens que eu identifico em questão do que eu vivenciei nesse tempo, né? Bem, galera, eu vou lá, que eu não falo, eu disparo, ainda tenho que fazer um monte de coisa, ainda tenho que estar fazendo alguns trabalhos, mas eu agradeço a todos vocês, tá? Ainda vou dar uma limpeza na casa, uma faxina na casa, que a casa tá uma bagunça. Hoje é segunda-feira, é o dia que eu tiro para descansar. Então, um grande abraço aí para vocês, tenham uma boa tarde, que Deus abençoe você e toda a sua família. E sempre quando lembrar de mim, me coloque nas orações, tá? Meu nome é Marcos Vinícius, segundo as documentações, mas eu nunca sou chamado por esse nome entre amigos, só sou chamado por esse nome pela família e parentes. Quem me conhece como Braia, que é da empresa Braia Gli Telecomunicação, que é o projeto que eu tenho em questão.
ou alguém me chama de as crianças me chamam de Luzia, algumas famílias também me chamam de Luzia, até adultos também, Luluzinha, até meus amigos de escola. Outros me chamam lá nos textos me chamam de Paco, então são vários apelidos. Na Cidade de Deus, eu sou chamado de Kikito, né, devido à minha infância que eu passei ao lado dessas pessoas que também me acolheram na sua casa, devido a essa mulher que se diz ser minha mãe, querer me entregar para eles para não ter compromisso de me criar. Entre outros assuntos que vocês vão saber no outro vídeo e no meu novo livro, Questão do que eu vivenciei. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse livro, tá, que é a minha história, que é o livro Meu Pé de Laranja Lima, e vou começar a ler do começo. Claro, ler do começo, do final que não pode, né? Aí eu vou começar a ler. Nisso que eu começar a ler, tudo que eu for entendendo desse passado que eu vivenciei, eu vou colocar da minha forma agora. Da forma que eu realmente vivenciei naquela época. Só que num novo livro contado por mim, o autor, em questão do personagem. Aí a pessoa fala assim, Marcos, Braia, você que escreveu o livro? Eu falei, não, eu era criança. Eu nem sabia que esse livro existia. Eu vivia falando no meu livro que eu ia atravessar o mar. Atravessei. Hoje vim morar em Niterói e estou morando em São Gonçalo. Então, assim, não fui eu que escrevi o livro. Vou te dar um exemplo. Maurício, como eu sempre falo nos meus vídeos ao vivo, Maurício, ele criou-se os gibis, que são aqueles gibis que a gente gosta de ler, da Turma da Mônica, da Luluzinha, entre outros personagens. Ela comprou. Então, nessa época, a Turma da Mônica era muito vendida. Eu toda semana comprava era Almanac, tanto dele quanto dos Duque Teles, né, que naquela época eu adorava brincar de detetive, né, caçadores do tesouro. Então o Maurício, ele via seus filhos brincando e começava a escrever e fazer as histórias que nós líamos quando criança, porque na nossa época não existia celular e nem internet. Então a nossa distração para ir para o trabalho, ou para ir para a escola, para sair, era ler o gibi, porque era essa a nossa distração para a gente poder estar se envolvendo. Quando era gibi, era jornal, revista, entre outros. Foi feita a mesma coisa, com a participação de José Mauro de Vasconcelos na obra e com a participação da família, né, como Godoy, Lili, Totoca, Dona Estefânia, Seu Paulo. Pode ver que as ordens são parecidas e a maioria dos nomes são semelhantes. Depois vem os autores, né, que eu vou falar o nome, vou falar o nome dos personagens, que é a Dona Ângela, Dona Helena, né, eu sempre confundo Carlinho, né, o Serginho, né, que é o filho da Dona Helena, que é o menino rico, que me dava o caminhão no filme, na novela, e eu presenteava o meu, que no filme não mostra isso. E você tem, entre outros autores, né, que estão no local que não vale a pena falar. Então, nesse meu novo livro, eu vou estar criando personagens. Tipo, eu vou estar utilizando a mesma versão do meu livro, do Pé de Laranja Lima, que conta a minha história, e trazendo um pouco pela história do Harry Potter. Lembra do Voldemort? Vai ter o Voldemort. Lembra do Malfoy? Vai ter o Malfoy, vai ter todas as pessoas. Porque vocês repararem bem, o filme ele é tratado por invejas, ambição, ganância, cobiça, poder. Então é isso que a minha família foi, se tornando empregado do diabo. Eu peço a Deus, eu oro todos os dias a Deus para que Deus mude o coração dessas pessoas, que elas venham se converter dos seus atos, dos seus pecados, em questão do que cometeram, tá? Assim como eu também estou me perdoando por si próprio, porque eu sei o que eu sofri, o que eu vivenciei. Então eu tenho que me perdoar primeiro, para depois entender o que é perdão. Então, quando chegar lá em cima, diante de Deus, você vai falar o que para Deus? Senhor, eu matei, eu roubei, eu destruí. Ah, mas eu destruí porque eles não atingiram só a mim, eles atingiram meus filhos também. Porque eles tiraram minha liberdade de poder dar algo bem melhor para meus filhos, mas eu acredito que Deus não permitiu, porque Deus não queria que fosse dessa maneira, mas olhando para a visão, eu poderia ter dado coisas boas para meus filhos, eu poderia estar do lado dos meus filhos, mas eles tiraram isso por preconceito, por discriminação. Eu me lembro uma vez, antes de finalizar, que uma vez eu fui dar banho na minha irmã, a Tatá, Renata, que é filho da Georgette, desse marido dela hoje, e essa mulher que se disse minha mãe, eu era criança, né? Não tinha nem força nos braços. E eu fui dar banho nela, que eu sempre gostei de cuidar de criança, sempre tratei muito bem, né? Dei banho nela. Nisso que eu dei banho,
eu sequei ela, botei ela na toalha e ela era pequenininha, né? Então eu segurei ela no colo e fui dar ela pela janela, para essa mulher que se disse minha mãe, que é a Georgette. Só que meu irmão tava assim, então o meu dedo dava a impressão que estava enfiando. Desculpa falar assim. Essa mulher foi falar para minha irmã e fala para minha família que eu enfiei o dedo, sabe? Aí eu olhei para minha irmã, já estava conversando eu e minha irmã, a Renata, que já está adulta, já está maior, foi minha amiga de boate, saía comigo, morou comigo, a Renata morou comigo, ela sempre viu o meu respeito. Aí eu olhei para minha irmã e falei, irmã, você acredita nisso que essa mulher falou? Não, irmão, claro que eu não acredito. Falei, irmã, primeiro, eu não curto mulher, tá? Não é. Uma vez eu estava brincando de pique-esconde nos Teixeira. A minha irmã, que é filha do Milton, que é a Karina Cândida, que é essa que é casada com esse rapaz que me agrediu publicamente, que é afiliada a uma instituição, não preciso nem falar o resto, não. Aí o que acontece? Segundo as informações que eu tenho no meu áudio, ele é envolvido com a milícia. Deixa eu falar assim, não vou ficar mentindo não, porque eu não estou aqui para ficar dando tralha para babar do velho não. Eu não respondo por um. Eu não respondo pelas pessoas, eu respondo pelo seu caráter. Não é porque um erra que todo vai errar. Eu trabalho no Rio das Pedras, eu faço a Luluzinha. Lá é cheio de miliciano e outra. Tem que ver o respeito. Pessoas que é da nossa geração, eles tratam com respeito. Aí pega essa geração hoje que não sabe o que é roça, não sabe o que é trabalho, não sabe o que é dar benção. Na nossa época, se a gente desse na cara de um idoso, a gente levava uma surra para nunca mais. Entendeu? Se a gente respondesse, então era um tapa na boca para nunca mais responder. E se xingasse, era pimenta. Não era assim? Porque essa é a nossa educação. Não é que o mundo mudou a educação, que a minha educação vai mudar. E eu estava brincando de pique-esconde. Essa minha irmã era criança, eu também era. E eu lembro que eu fui atravessar por debaixo da ponte aonde ficava a casa da dona Ângela, que é a dona Helena da novela, que é a mãe do Cacá. E nisso, quando eu fui passar por cima dela para me atravessar a ponte, porque era uma brecha pequenininha, então para eu poder passar, ela estava deitada de bruços, eu fui passar por cima dela, mas sem maldade. Me puxaram dizendo que eu estava fazendo sexo com a minha irmã. Eu era criança. Aí nossa, mas eu apanhei muito nesse dia. Aí por quê? Porque eu acredito, né, que isso tudo aconteceu porque, e no meu pensamento está assim, devido ao envolvimento que eu tive quando criança com outro homem, e era mais velho do que eu, que ele era pedófilo, mas essa pessoa eu consentia, porque eu gostava dele, né? Era diferente. Essas pessoas que me trancafiaram no quarto, esses eu não permitiram. Eles foram para poder fazer o pacto satânico, para fechar o pacto em questão da autoria do livro, para não saber da autoria. Então, quando eu me encontrava com essa pessoa no quarto, que eu acredito que seja o Fausto Rocha, porque a minha lembrança faz lembrar muito bem dele em questão do que eu vejo hoje na foto, mas não posso afirmar, mas eu acredito que seja ele, que a semelhança é idêntica, tá? E entre outros fatores que eu vou estar falando no vídeo, não pode ser o Milton, jamais. E essa pessoa tinha relação, era ele, que era o meu amiguinho, que eu achava que era o José Mauro de Vasconcelos, que ainda tá. As lembranças estão voltando aos poucos, sabe? Eu vou juntando uma coisa com a outra, vou juntando, aí vou chegando onde eu quero chegar. Porque quando o ato de pedofilia, eu tenho até vídeos que falam sobre isso, eles confundem a sua mente para que vocês não saibam, para que nós não saibamos quem é quem, porque naquela época a gente era criança, você vê aquele caso da novela da jovem que foi abusada pelo próprio padrasto, que era, né, e devido a um tratamento que foi feito de hipnose, aí foi descoberto que o padrasto abusava dela quando criança, né? Então é isso, gente. Então, aí quer dizer, eu apanhei pra caraca. Mas por quê? Porque deve ter ocorrido alguma coisa nesse passado em questão do ato cometido com uma dessas pessoas que pode ser meu pai, não sei. Eu não sei quem é meu pai. Então eu tenho todo o direito de suspeitar, mesmo porque eu não sabia que minha vida tinha virado história. E quando eu lembrava, tinha essas lembranças, eram lembranças como qualquer outra, mas devido às lembranças que eu vivi nessa época, eu sempre contava com meus amigos em questão do que eu vivi no meio dessa família, tanto que eu não tenho contato com essa família. Não tenho. Você vou te dar uma outra para poder finalizar, que eu nunca finalizo. Vou te dar outra sugestão. Lembra quando, se você pesquisar na internet, você vai ver que todos os direitos autorais de José Mauro de Vasconcelos está privado. A única coisa que você ainda consegue ter acesso é alguns livros dele e o Meu Pé de Laranja Lima. Mas os filmes, né, como Arara Vermelha, entre outros filmes que ele já participou, você não vê falar nele.
José Mauro de Vasconcelos, ele ajudava os índios, né? Ele dava apoio aos índios. Hoje nós estamos vencendo isso no governo, onde o governo está querendo desmatar e matar todos os índios da Amazônia. Olha só, aí você vê se falando de tantas pessoas, mas não vê se falando de José Mauro de Vasconcelos, que foi um grande escritor, bateu recorde de venda no meu livro Meu Pé de Laranja Lima, e foi uma novela que fez sucesso, amém? Então, galera, vou lá que eu não falo, eu disparo. Tenha uma boa tarde, que Deus abençoe você e toda a sua família. Mais tarde estarei falando mais sobre o meu livro, sobre essas lembranças, em questão do que eu vivenciei no meu canal do YouTube, tá? Em breve eu vou estar passando esses vídeos, que está no meu Facebook, pro meu canal. Querendo conhecer o meu novo canal, que é o Comunidade Evangélica Sinal da Paz, entra, se inscreva, ativa o sininho, que a gente vai tá sempre postando vídeo, vocês vão estar sempre vendo, né, em questão do que nós falamos através dos projetos e através desse livro. Você também pode, no caso, entrar nos outros canais, ver um pouco em questão das lembranças que eu estava trazendo, as recordações desses tempos, o tempo devido à minha depressão que eu passei, as dores de cabeça, como eu estava abatido, doente, devido a essa maldição. Então você entra lá no meu canal e bota o Meu Pé de Cidreira. Lá tem os vídeos, tem meus trabalhos em questão do que eu vivenciei nesses tempos. Ou se não, tu bota o Meu Pé de Coquinho Amarelo. Todos os vídeos ao vivo eu tenho em DVD, que eu guardo, né, até mesmo por semana depois de meus filhos precisarem. Eles vão ter esse vídeo para poder estar vendo, em questão do que eu vivenciei desses tempos para lá, tempo que a gente não viveu junto. Que mais cedo ou mais tarde a maturidade vem e as pessoas mudam, assim como eu também mudei. Bem, galera, tenha uma boa tarde e um bom dia de semana, e muito obrigado de Zezé Lima, do meu livro O Meu Pé de Laranja Lima. A paz.